Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos verificar aí o andamento dos preços, o que vem impactando na mudança das cotações e o que a gente pode esperar daqui para frente nesse mercado. Para conversar com a gente sobre esse assunto, a gente recebe aqui o Anderson Galvão, ele que é analista da Celeris Consultoria, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Anderson, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme, obrigado, também é um grande prazer falar com vocês aqui novamente. Anderson, da última vez que você esteve aqui com a gente do Notícias Agrícolas, em dezembro do ano passado, você já alertava para a possibilidade dos preços do milho chegarem na casa dos R$60. Ao que se deve esse preço ter chegado até antes do que era esperado por você naquele momento? A gente já tem preços nessa casa dos R$60. O que motivou essa movimentação das cotações? Olha, Guilherme, acho que tem dois elementos aqui. O primeiro deles, ele é essencialmente de escassez de mercado interno nesse primeiro semestre. Consumo de milho, seja para uso na alimentação animal, seja para exportação e seja para o uso recente para a produção de etanol, cresceu bastante, ganhou força, ganhou tração em 2019, de tal sorte que a gente vira o ano com estoques bastante apertados. Então, isso aí sozinho já era um grande fator de sustentação de preços do milho agora nesse primeiro semestre de 2020. O segundo componente é meramente cambial. O real entrou fortemente em um processo de desvalorização, potencializado pela crise que surgiu aí com a Covid-19. Então, o câmbio também é outro elemento que ajuda a explicar esse momento de preços, diria, recordes aí do Brasil para o milho, desde o sul, sudeste, até mesmo no Cerrado brasileiro. E aí, Anderson, pelo que você acompanha das movimentações, o que a gente pode esperar a partir de agora? A gente deve ter novas altas ou você acredita que o milho chegou ali num patamar máximo e agora a gente deve ter uma redução nesses preços? Então, Guilherme, aqui é uma situação muito parecida com aquele dito popular, né? Pau que dá em Chico, dá em Francisco, né? Em dezembro eu tive aqui para falar de um cenário de preços altistas em razão desses fatores que eu acabei de mencionar. Agora eu passo a ter, principalmente para o segundo semestre de 2020, já um cenário baixista, e baixista por alguns elementos. O primeiro deles é o seguinte, com câmbio ou sem câmbio, com Covid ou sem Covid, o fato é que a safra inverno, a safra que está nos campos agora, é uma safra que tudo indica, tirando problemas muito localizados, é uma safra que, ao que tudo indica, vem muito cheia. O agricultor incentivado por preços muito bons, aumentou a área, aumentou tecnologia e com clima favorável, tudo indica que a gente vai para uma safra de milho inverno recorde novamente. Então, esse quadro de escassez de milho típico do primeiro semestre, ele já vai ficando para trás. A partir de final de junho, julho, quando começa a pingar algum milho do inverno no mercado, naturalmente isso já seria uma notícia baixista. No contexto da pandemia e da Covid-19, a gente tem outras complicações, que é o virtual derretimento do preço do petróleo no mercado internacional e o seu desdobramento no mercado de biocombustíveis. Várias plantas de etanol de milho nos Estados Unidos já estão paralisadas, já pararam a sua operação, pelo simples fato que o preço do combustível está bem abaixo do custo de produção. E nos Estados Unidos nós estamos falando de alguma coisa próxima de 140 milhões de toneladas de milho que é convertido em etanol. Então, naturalmente, esse milho que ia para etanol lá nos Estados Unidos, ele vai ser escoado para outros usos. Alimentação animal no mercado interno americano ou exportação para um mercado que fica cada vez mais preocupado com uma eventual falta de demanda. Então, esse segundo elemento traz um componente muito baixista para o preço do milho no segundo semestre, mesmo com um real desvalorizado de 5,10, 5,20 que a gente tem visto aí nos últimos dias. Então, a minha recomendação hoje para aquele produtor que tem milho é capitalize, converta caixa, preserve liquidez, mas eu acho que agora é a hora de tudo mais mantido constante, de liquidar posições em milho e fazer caixa. E aí, Anderson,
o que você está enxergando para a demanda interna aqui no Brasil? Você já falou aí do etanol de milho, né, que vive esse momento de incerteza, mas pensando ali nos outros usos do milho aqui para o Brasil, a gente tem risco de queda de demanda também? Em algum momento, Guilherme, a gente sim vive uma situação de preocupação. É inegável que o desemprego vai aumentar, é inegável que a renda vai sofrer, e é inegável que o governo, de alguma forma, vai ter que ter medidas mais agressivas, mais enérgicas, no sentido de injetar dinheiro na economia e preservar a renda e preservar um mínimo de consumo. Então, seguramente, sim, a gente pode ter uma desaceleração de demanda no decorrer de 2020. Aquela história, alimento é o último item a ser cortado da lista de compras, mas em algum momento essas compras vão ser cortadas. Na falta de renda, as pessoas que comiam carne vão passar a comer ovos, vão passar a comer apenas grãos, então seguramente a gente deve ter algum problema de mercado interno nos próximos meses. O fato positivo, a gente tem que extrair algo positivo desse cenário até sombrio que a gente tem vivido, é que gradativamente a demanda na China volta a aquecer. A China gradativamente vai saindo do lockdown. Algumas cidades, tipo Wuhan, onde é o epicentro lá da Covid-19, já hoje foi anunciado que a cidade está livre do lockdown. Então, gradativamente, a demanda na China volta a acontecer. E ainda na esteira lá da febre suína africana de 2017 e 2018, a China ainda é uma grande importadora de proteína animal. Então, se porventura a gente pode até ter alguma desaceleração de demanda no mercado doméstico nesse segundo semestre de 2020, ao que tudo indica, câmbio favorável vai favorecer, vai permitir que o Brasil seja mais competitivo nas vendas externas e atender mercados, sobretudo a China, aonde a economia começa a ser reativada. E aí, Anderson, outro fator que foi bastante importante para essas altas, como você comentou, as exportações, que em 2019 bateram recorde mês após mês. A gente acompanha esse começo de 2020, essas exportações bastante menores do ano passado. O que a gente pode esperar para as exportações daqui para frente? Olha, Guilherme, acho que um ponto que o agricultor, o produtor e mesmo o empresário do setor aí tem que ter isso muito claro é o seguinte: primeiro semestre é a exportação de soja, é a soja que tem prioridade a ser escoada no porto, é a soja que tem que aproveitar uma janela de oportunidade de mercado quando a soja americana ainda não está no mercado e ocupar todo um sistema logístico. Então, entra ano e sai ano, nós vamos ver normalmente um primeiro semestre xoxo de exportações de milho. Exportação de milho, ela é predominantemente feita com milho colhido no inverno. Então, onde a gente vê exportação de milho ganhando tração? Julho, agosto em diante. Então, esse é o padrão, é uma sazonalidade que é difícil de mudar. Pode, eventualmente, num ano ou outro, a gente ter um primeiro trimestre agitado nas exportações de milho, mas não é a regra pela simples sazonalidade da produção de milho no Brasil, com a safra de milho inverno sendo responsável por praticamente 3/4 do volume total produzido. Então, eu acredito que até julho a gente deve continuar vendo um mercado de exportação de milho bastante fraco, bastante morno, dando prioridade à exportação da soja, do farelo e outros produtos agrícolas. E aí, Anderson, pensando agora nas movimentações externas, olhando para a Bolsa de Chicago, os relatórios do USDA apontando maior área de plantio na safra americana, expectativa também com essa baixa demanda interna americana, pode continuar mexendo com os mercados, com a Bolsa de Chicago? Guilherme, o relatório do USDA de intenção de plantio divulgado agora no final de março, é importante a gente ter em mente um aspecto. Ele foi feito com base em entrevistas telefônicas no final de fevereiro, começo de março. Naquele momento, o agricultor americano manifestava e tinha uma leitura de mercado que indicava maior plantio de milho. Quando a gente olha os preços atuais da posição dezembro 2020 Chicago no milho e novembro 2020 para a soja, hoje a relação de preço está superior a 2,4, ou seja, um bushel de soja está mais do que 2,4 vezes mais caro do que um bushel de milho. Toda vez que passa desse patamar, é mais interessante para o produtor americano plantar soja e não plantar milho.
Então, muito provavelmente, quando a gente tiver o relatório de plantio definitivo, que é aquele relatório que o USDA divulga em junho, muito provavelmente a gente vai ter uma alteração desse cenário. E eu, pessoalmente, não acredito que a área plantada com milho vai crescer substancialmente nos Estados Unidos esse ano. Até pelo fato que a gente acabou de mencionar, do simples derretimento do mercado norte-americano de etanol de milho. Então, eu acho que a gente vai ter uma reviravolta nesses números do USDA daqui até 30 de junho. Então, Anderson, para a gente finalizar e fazer um resumo desse momento, é importante o produtor ficar bastante atento a todas essas movimentações de mercado, essas conjunturas aí envolvendo o coronavírus, e aquele produtor que ainda tem algum milho para ser negociado, buscar essas negociações nesse momento. Olha, Guilherme, a gente está na expressão usada aí por alguns líderes de governo mundo afora. Nós estamos caminhando para uma economia de guerra, no sentido de que uma brutal, uma brusca retração econômica mundo afora, o mundo caminhando por uma recessão, se não uma depressão. E nessas circunstâncias, lição número 1 do livro de finanças de empresas e tudo mais é preservar caixa, preservar liquidez. E se a gente tem uma cultura igual ao milho, que o desenrolar dos fatos agora sinaliza para uma reversão de um cenário altista para um cenário baixista, o meu entendimento, sim, que esse agricultor que tem milho em estoque, que ele faça caixa, que ele converta esse milho em caixa, em reais, em dólar, qualquer coisa, de preferência reais, porque no final do dia a gente paga as contas em reais, porque esse caixa vai ser fundamental para financiar suas atividades aí, o custeio da safra 2021, que querendo ou não já está acontecendo. Compra de insumos bastante adiantadas, compra de fertilizantes bastante adiantadas. Ou seja, fazer caixa, preservar liquidez no momento de economia de guerra. Anderson, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário para o mercado do milho aqui no Brasil. Se você quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade. Olha, eu encerro rapidamente dizendo algo que eu já venho dito nos últimos dias, nas últimas 2 semanas, é dizer o seguinte, num momento igual esse que nós estamos atravessando, eu acho que é extremamente importante para o agricultor, para as lideranças do nosso setor, agir com muita parcimônia, com muita determinação, no sentido de reduzir estresse financeiro, estresse econômico, estresse político. O momento requer cautela, o momento requer senso de direção, o momento requer planejamento, e não decisões acaloradas, decisões impensadas e muitas vezes decisões tomadas aí no calor do momento. O momento que a gente está vivendo é um momento inédito na história da humanidade, dada a sua dimensão, dada a sua extensão. Então, acho que o que eu tenho dito para todos os nossos clientes, para todos os nossos amigos, é que é um momento de ter muito senso de orientação, de ter muito planejamento nas suas ações, não só dentro das nossas empresas, no nosso dia a dia, mas na nossa própria comunidade. Anderson, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e continuar contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Esse é o Anderson Galvão, ele que é analista de mercado da Celeris Consultoria, conversou com a gente para traçar um panorama do atual cenário para o mercado do milho aqui no Brasil. Segundo o Anderson, os patamares do milho na casa dos R$60 chegaram em função dos estoques baixos devido à alta demanda e exportações também bastante aquecidas no ano passado, e agora tem uma tendência de queda a partir desse momento, principalmente quando o volume de produção da segunda safra começar a chegar no mercado entre junho e julho. Diante disso, a recomendação do Anderson Galvão é que aquele produtor que ainda tenha milho disponível, que tenha condições de negociar nesse momento, busque vendas, faça a liquidez e transforme esse milho em capital para ajudar no custeio das próximas safras, da safra 2021, que já começa a ser planejada pelos produtores brasileiros. O Anderson também comentando as situações internacionais dos Estados Unidos, com uma queda bastante acentuada na produção de etanol, inclusive fechando plantas
que produzem o biocombustível à base de milho lá nos Estados Unidos, e acredita que o próximo relatório do USDA, que deve trazer o plantio efetivo da área de milho no mês de junho, deve trazer uma área bastante menor do que aquela apresentada no relatório de estimativa de plantio da agência americana, reduzindo essa área, já que o produtor dos Estados Unidos deve ser bastante desestimulado a plantar milho nessa safra lá nos Estados Unidos. Então, nesse momento, o produtor bastante atento às movimentações de mercado e buscando liquidar aquele volume de milho que ele ainda tem como negociar nesse momento que os preços se mantêm num patamar bastante elevado. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.